Olá, boa tarde. Voltamos e espera aí, vamos esperar aqui as pessoas ingressarem novamente na nossa live. E devido ao grande número de perguntas, né, que nós tivemos, resolvemos então dar continuidade à live. Tá? Então sejam bem-vindos todos que estão voltando, ingressando, sejam bem-vindos algumas pessoas que estão ingressando novamente. A Cláudia vai entrar como Cene Rossi, deixa eu ver se ela mudou o perfil dela. Você entrou como Cene Rossi agora, legal. Então, Cláudia, foram muitas Entrei como perguntas Cine Rossi, eu bacanas. nem vi. Não, tá ótimo, tá ótimo. Foram muitas perguntas bacanas. Eu achei que seria uma injustiça, não só com quem fez, mas principalmente com todos que estão assistindo, a gente não discutir. Eu vou tentar fazer um resumo das perguntas para a gente poder discutir, e aí a gente tem agora mais uma hora, mas não necessariamente, que eu sei que você tem seus planejamentos, Não, né, fica tranquilo. com as atividades, mas assim, Eu só gostaria ainda de complementar aquela outra questão, porque eu falei só de claro, uma sugestão que foi a pausa, e tem outras que seriam, quer dizer, a pausa para o trabalho remoto, né? Já tinha falado das outras para as questões em casa. Mas é rapidinho, eu perfeito. concluo e aí a gente Pode vai. complementar. Tá. Perfeito. Pode Não, então, complementar que aí eu faço. você vê até o próprio WhatsApp, ele para depois de uma hora e fala assim: vai fazer uma É, pausa. Vai tomar uma água, sim, toma um café. A gente precisa disso, né? A gente sim, precisa disso, é sim. importante. Bom, mas além disso, além dessa pausa, é importante vocês delimitarem um horário de trabalho, o seu horário de trabalho, e obedecer. Qual é o seu contrato na empresa? Meu contrato é de tanto a tanto? Ok. Obedeça, tente estabelecer o horário de começar e o horário de terminar. Isso é muito importante. Isso também vale para as reuniões, para as videoconferências, aonde vocês devem fazer acordos com seus pares, com as pessoas que vocês vão fazer a reunião, aonde tem o horário para começar, o horário para terminar. É bom para todo mundo, as pessoas podem se planejar com isso. E você sabe que o teu foco vai estar ali naquele momento. Além disso, é realmente importante ter a pauta da reunião, o que vai ser discutido, porque as pessoas conseguem entender em que momento elas estão da reunião. Porque senão fica aquela coisa que não tem fim nunca. Você não sabe quando vai. Eu vejo as pessoas entrando em reunião, eu pergunto muitas vezes para o meu marido, que horas que termina essa sua reunião? Ele fala, eu nem sei, ele responde. Quer dizer, não, isso não pode. Né? Tem que ter um Sim, horário sim. de começar, um horário, até para a pessoa organizar o que ela vai falar. Além de tudo, algumas pessoas falaram do WhatsApp, o quanto que o WhatsApp tem sido invasivo. É a mesma história, estabelecer uma regra. E essa regra, a ergonomia cognitiva pode ajudar a construir. Eu não gosto da palavra regra, como eu falei, mas esse aconselhamento, a ergonomia ela pode ajudar a construir. Fora isso, é muito interessante e importante que as pessoas tenham outras atividades que não seja apenas as domésticas e o trabalho. Algum hobby, se alongar, fazer uma atividade física, dar uma caminhada, o que for para que a pessoa possa espairecer. Então, essas seriam algumas recomendações para esse momento. Claro que muitas outras fazem parte da ergonomia, mas aí a gente teria que entender a atividade de cada pessoa, a atividade em si, para a gente realmente saber como que poderia melhorar ou quais questões poderiam ser reorganizadas dentro da ergonomia cognitiva. Mas pode continuar as perguntas, Veronese. Não, perfeito. Eu acredito que entra na ergonomia organizacional, né? A gente organizar o nosso dia, ter hora para trabalhar, hora para as pausas, horas para a gente finalizar. A questão do WhatsApp não é só neste momento. O WhatsApp, há muito tempo, ele vem sugando muito as pessoas, né? Ele vem trazendo uma exigência muito forte. É uma ferramenta fantástica, É. que veio mudar completamente o contexto, mas, ao mesmo tempo, ela também nos exige muito.
Então tá bem complexo. Mas assim, fazendo um resumo das perguntas, nós tivemos o doutor Arquimedes, primeiro parabenizou a live, achou Nosso grande está sendo muito nosso parceiro. grande amigo, parceiro, né, de muita luta, e ele parabenizou, e ele fez uma pergunta muito interessante. Então, eu vou fazer a primeira pergunta dele, aí depois eu vou fazer uma outra que eu meio que condensei várias perguntas, Tá. praticamente na mesma temática, elas se conjugam, né? O Arquimedes falou uma coisa muito importante, que você, na sua apresentação, você colocou uma formação sobre a oftalmologia. E aí ele veio colocar a relação do tempo de pausa também para a nossa relação da Sistema visual. oftálmica, o sistema visual, uma vez que o acesso a telas transmissíveis é muito grande, né, nesse período, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho. Perfeito. Todos os sistemas sofrem. A gente está falando do sistema cognitivo, mas a gente já sabe que o sistema músculo-esquelético, o sistema visual, o sistema auditivo, todos os sistemas, quando sobrecarregados, isso acontece com uma máquina porque não aconteceria com a máquina humana, não é verdade? Então, todos os sistemas em sobrecarga, quando a carga está além da nossa capacidade fisiológica, ela pode entrar em estresse. A gente luta para manter a homeostase e quando a gente não consegue, a gente entra numa situação de estresse. Isso também acontece com o sistema visual. Então, e o sistema visual, talvez ele seja o sistema mais solicitado e constantemente solicitado em todas as atividades de trabalho. Algumas atividades têm uma demanda maior para o sistema visual, outras talvez menor, mas sempre é um sistema, é um aparato que é muito solicitado. Então, a ergonomia cognitiva, desculpa, a ergoftalmologia, estou tanto com a ergonomia cognitiva, né? Mas a ergoftalmologia, ela busca estudar justamente quais são as questões da atividade e do ambiente de trabalho que podem favorecer o sistema visual, para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento, uma situação de maior conforto. Aliás, essa é a definição da ergoftalmologia, você analisar e criar um ambiente de trabalho onde a exigência do sistema visual seja a menor possível. Nesse momento de home office, a gente tem visto uma solicitação maior que o normal. Por exemplo, nesse momento, eu estou falando com você através do meu celular. Então, toda a minha tela, que normalmente é uma tela de notebook, que é um pouquinho maior, que é um pouquinho não, em relação ao meu fone, o meu telefone, é bem maior. Eu acabo trabalhando muito no meu smartphone. E, portanto, são letras menores, você tem uma diagramação que é uma apresentação gráfica menos amigável, muitas vezes. Então, tanto é ruim para o sistema visual, como o próprio sistema cognitivo, naquela questão da percepção, codificação e interpretação dos dados. E além de tudo, como a gente está no ambiente de trabalho doméstico, a gente não tem um sistema iluminotécnico que foi planejado para a atividade, para o trabalho. Quando você está na empresa, tem. Existe uma quantidade de lux, que é o iluminamento, o nome é feio, mas é isso mesmo, é o iluminamento. Existe uma quantidade de lux que é ideal para cada atividade. Aqui no nosso trabalho, dentro de casa, a gente nem sabe qual é. Ninguém tem um luxímetro para ficar medindo se está ali 500, 600 lux, que seria o adequado. Fora isso, você tem toda uma disposição aonde que tem que estar a janela, a iluminação natural, a fonte natural, onde que está a fonte artificial geral, que é a iluminação geral, aquela que vem do teto, a iluminação artificial complementar, que é uma luminária, onde que está a disposição de todos esses itens para favorecer o sistema visual. A gente não tem nada disso, muito provavelmente é precário quando a gente pensa no trabalho em home office. Portanto, o sistema visual, nesse momento, ele está sendo mais sobrecarregado, bastante sobrecarregado. Portanto, Arquimedes, o que você falou é bastante importante. A pausa, novamente, ela é uma ferramenta que a gente usa
para diminuir a sobrecarga também do sistema visual. E vale para o sistema musculoesquelético também. Com certeza. Não é, eu falo que a parte visual, ela também gera uma correlação com vários fatores, né? Inclusive questões musculoesqueléticas, dores emocionais, musculoesqueléticos. Então, a pausa no estímulo visual é muito importante. E aí tem uma relação muito forte, uma via da parte visual e com a questão cognitiva, que quando a gente tem, principalmente a sobrecarga cognitiva, quando a gente tem uma sobrecarga muito grande, a nossa visão começa a ficar uma visão funilar. Tanto que você está com uma sobrecarga cognitiva muito grande, você perde a visão periférica. Tem um teste muito rápido e simples que eu faço com os alunos, quando ele não consegue enxergar mais os seus dedos mexendo na mesma linha dos ouvidos, é porque a carga cognitiva está grande. Já está lá no limite. Já está no limite, com certeza. Bom, aqui nós tivemos outras perguntas, eu estou olhando aqui no meu computador, porque o Rodinei, nosso gerente, ele conseguiu fazer um filtro das perguntas e colocou. Só que, como ele copiou do Instagram, eu não vou me arriscar a falar o nome, então eu vou pedir desculpa para as pessoas, porque está meio misturado aqui, ele fez muito rápido também, porque a gente nem tinha programado isso. Mas uma pergunta, Cláudio, que fizeram é sobre a relação do trabalho home office com a legislação. Qual é essa relação? E aí eu acredito que uma segunda pergunta que várias pessoas colocaram é essa relação do trabalho home office e com a demanda pós-pandemia, não só com o trabalho home office, mas com a relação da ergonomia pós-pandemia, né? O que nós achamos, né? Eu vou falar rapidamente a minha percepção, depois eu passo para você. A relação legislação, ela é prevista para trabalho home office, então não tem muito segredo, né? Tem que se respeitar todos os direitos trabalhistas, seja você trabalhando em qualquer local que você esteja. É de obrigatoriedade da empresa gerar o conforto, a segurança e o desempenho eficiente. Então, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. É claro que neste momento de pandemia, onde ninguém esperava e não teve tempo de planejar, muita coisa está sendo adaptada. Então, muitos trabalhadores, até um dos pontos que eu queria colocar, dentro da sua pesquisa, de uma da relação da parte cognitiva do trabalho home office, é a qualidade dos equipamentos, porque muitas vezes você tem um computador de uma qualidade X no emprego, porque a empresa te proporcionou aquilo, mas o teu computador na sua casa nem sempre tem essa mesma qualidade, então você acaba sofrendo também com a lentidão, e aquilo gera uma carga também cognitiva maior, porque você fica ansioso, você está com uma linha de raciocínio, mas o computador não te responde. Então, isso também tem uma relação que eu acho que responde um pouquinho a questão da legislação e complementa aquilo que você tinha falado. E a relação pós-pandemia, Cláudio, eu particularmente enxergo de que o mundo como um todo vai voltar com o sangue nos olhos, vamos dizer assim, principalmente no aspecto econômico. Muita gente vai estar estrangulada. Então, a demanda, eu já tinha falado isso numa outra live, num webinar, a demanda de trabalho vai ser muito grande. Então, a tendência é que as empresas vão querer se produzir mais para recuperar o que deixou de produzir e também, automaticamente, tentar voltar ao crescimento. Então, nunca, ao meu ver, se fará tão necessário o trabalho de ergonomia como será pós-pandemia. Essa é a minha percepção, é claro, pode ser que eu esteja enganado, espero que não, né, porque isso vai ser bom para todo mundo, em especial com quem trabalha com ergonomia. Mas gostaria, então, que você comentasse, tanto do aspecto home office e legislação, quanto a expectativa pós-pandemia. Veronese, você, para falar da parte legal, pelo amor de Deus, você é muito mais qualificado do que eu, porque você trabalha com isso. Né? Mas eu vou falar um pouquinho do que eu conheço, que é a NR17. Então, a NR17, que é a norma regulamentadora da ergonomia, é a nossa norma oficial,
ela diz que a empresa tem que providenciar condições ergonômicas para o trabalho. Ela não especifica se isso é dentro da empresa ou em outro local. Então, para onde o trabalho esteja ocorrendo. O que a gente entende na ergonomia é que o trabalho em home office ele vai ter que sofrer alguns ajustes e existe respaldo legal para isso. Então, tanto do ponto de vista da organização do trabalho, com relação a esses limites que são muito importantes, que horas começa, a hora que termina, pausas e etc. E demandas que estão implícitas, não estão explícitas, como aquele WhatsApp que é mandado fora de horário, aquela meta que ela tem que ser respondida para amanhã de manhã e a pessoa manda isso 6 horas da tarde. Então, existem coisas que vão ter que ser organizadas e isso já tem todo um respaldo jurídico para esse tipo de situação. E do ponto de vista físico, as empresas elas vão ter que se adaptar. Ela vai ter que, vai existir uma economia muito grande, diminuindo espaços, porque o preço, principalmente a gente falando de grandes cidades, de grandes centros como São Paulo, os preços são altíssimos. Mas é lógico que vai ter que existir um investimento para que dentro da casa daquela pessoa ela tenha o básico, uma cadeira ergonômica, como você falou, a parte tecnológica adequada, porque isso faz toda a diferença no impacto cognitivo, além de talvez algum outro equipamento, um apoio de pé, um suporte de notebook, tudo isso vai ter que ser usado. E acredito que também a gente vai ter muito trabalho pós-pandemia para adaptar essas questões todas. Acho que vai existir, sim, a empresa ela vai ter que ter um estudo, uma análise ergonômica para adaptar as casas. E com relação ao pós-pandemia, eu gostaria de entrar, até para a gente ir concluindo, porque eu imagino que algumas pessoas já queiram sair em função da quantidade de tempo, e eu gostaria de falar da importância da ergonomia cognitiva para o futuro, para o que já existe hoje. Hoje em dia a gente já usa muitos conhecimentos da cognição humana em processos que são de alta inteligência artificial ou em processos que têm um alto nível de automação. Só que, se a gente for pensar no futuro, e esse futuro eu acho que ele não é um futuro tão distante, é um futuro, as coisas evoluem de uma forma muito rápida, e aí a gente entra, eu posso até entrar no caso da indústria 4.0, e tem gente que me pergunta, mas Cláudio, o que é indústria 4.0? Indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, como ela também é conhecida, sendo que a primeira foi lá na Inglaterra, a segunda foi Ford e Taylor, criando o processo único de trabalho, a linha de produção. Depois a gente teve as automações que ocorreram, essa foi a terceira revolução industrial. E a quarta, ela é de um nível de automação muito maior. É o que eles chamam de manufatura digitalizada. Cada vez mais as fábricas, e não só as fábricas, as empresas, as organizações de modo geral, elas vão contar com um alto nível de inteligência artificial. E, portanto, as habilidades cognitivas elas vão ser cada vez mais exploradas. Por exemplo, os designers de UX ou de UI, né, User Experience, User Interface, eles usam muito essas habilidades cognitivas. Como que as pessoas percebem a interface, qual que é a interface, como que isso é percebido, como que é aquele gráfico, aquela representação gráfica não, aquela apresentação gráfica, eu quero dizer, aquela apresentação gráfica para que a interface seja uma interface mais amigável. Qual que é a experiência de usabilidade? Como que é essa navegação? Então, para que cada vez mais esses dois conhecimentos, tanto a interface como a navegabilidade, elas sejam fáceis, elas sejam convidativas e, ao mesmo tempo, elas criem sistemas que a funcionalidade seja correta, elas precisam entender
das habilidades cognitivas. O ergonomista, o profissional que compreender essas habilidades cognitivas, ele vai ter muito a contribuir para esse futuro. Talvez esse futuro pós-pandemia, porque outras pandemias virão, a gente sabe disso. Ou pelo menos os cientistas acreditam nisso, que outras pandemias virão. Então o trabalho em home office, o trabalho virtual, ele vai ser cada vez mais uma realidade. Dentro da indústria 4.0, um dos pilares da indústria 4.0 é o trabalho virtual. A gente cada vez mais vai ter situações onde você, não estando naquele local, você acessa aquele local. O IoT, a internet das coisas. Então, quando a gente pensa nessas situações futuras, a gente começa a perceber que não só essa programação, esses profissionais que vão programar esses sistemas com altíssima inteligência artificial, mas esses sistemas eles vão ser cada vez mais descentralizados, ou seja, eles vão ser cada vez menos dependentes do controle do ser humano, ou seja, vão ser sistemas com alto nível de automação e autônomos, e com alto nível deles próprios conseguirem solucionar as suas disfunções. Então, dentro da ergonomia cognitiva, uma coisa que é muito importante é entender o controle desses sistemas complexos. Ou seja, entender quando existe uma disfunção no sistema, prevenir ou antever algum erro ou algum acidente, alguma coisa que esse sistema pode apresentar de anormal. E isso está intrinsecamente ligado à cognição humana. Eu acredito que dentro da ergonomia, a área cognitiva ela vai ser uma das mais solicitadas. Sem dúvida, eu corroboro de todas as suas palavras, 100%. Acredito que a ergonomia cognitiva, cada vez, ela veio crescendo, né, de um cenário bem expoente. E até eu fiz um webinar semana passada e o Wanderson, um grande amigo nosso também de Resende, ele fez uma pergunta, por que a ergonomia cognitiva não tinha, né, esse reconhecimento no passado? Então, uma das respostas não é que não tinha, né? Acho que são dois fatores muito fortes. O primeiro que era o desconhecimento da ergonomia cognitiva, como nós já falamos, a física é muito mais visual, é mais fácil você ver uma postura do que você ver uma carga mental, né? E segundo é que, de fato, com essa mudança da evolução do trabalho, a ergonomia cognitiva se faz cada vez mais necessária. É muito interessante, eu fiz um curso de novas tendências, nós vamos até iniciar um hoje, né, com o Ricardo Mazzola, e a gente falou da relação, grande Ricardo também, eu estou planejando fazer algo conjunto, logo, eu, você, ele, outras pessoas, acho que vai ser muito bacana. Mas, assim, a gente fez trouxe uma dinâmica muito bacana falando da inter-relação homem-robô. Ou seja, isso já é uma relação, né? E, sim, porque a gente fala muito a relação... É um dos pilares, com certeza. E que não deixa de ser a necessidade da ergonomia 4.0. Exato, então, já temos um tema, ergonomia 4.0. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que realmente, não é nem só o futuro, viu, Cláudio? Eu acho que é o presente. Eu fiz algumas lives de neuroergonomia, eu mostrei para o pessoal que também uma tendência muito evolutiva, de você também fazer essa correlação do conhecimento dos sistemas neurais e correlacioná-lo com a ergonomia, principalmente com o erro humano. Então, eu acho que... É o futuro, se você... é o presente, não é nem o futuro. É o presente, está acontecendo. E as pessoas que queiram... né? A gente está hoje falando da importância da cognição humana nesse momento. Todo mundo está percebendo. Todo mundo está percebendo o estresse mental. Todo mundo está percebendo que teve um aumento da demanda cognitiva. Não, como você falou, não que nunca houve, muito pelo contrário, a ergonomia cognitiva é antiga. Mas agora talvez ela esteja mais factível, mais presente. Sim. E aí eu acredito que aquelas pessoas que estão nos ouvindo,
que queiram realmente se preparar para o pós-pandemia, a ergonomia cognitiva é, sem dúvida nenhuma, É o a caminho. bola da vez. É o Vai ser um caminho, é o caminho. caminho. Inclusive, mandar um abraço para o André Cruz, que também trabalha muito, milita muito na ergonomia cognitiva, mandou um abraço aqui para nós. Mas, Cláudia, olha, foi um prazer. Eu gostaria realmente de te agradecer muito, de não só se dispor a falar 1 hora, mas falar quase que 1h30 nós já estamos aqui na segunda live. Falar para todos que as lives vão estar gravadas, eu vou mandar o link para a Cláudia, o link é do canal do Eduve, lá no YouTube, então vocês poderão ter acesso lá. Quem tiver com alguma dificuldade, pode mandar e-mail para a gente, ou para mim ou para a Cláudia, entrar em contato, que nós vamos mandar a live. Fique aguardando que eu vou tricotar aqui com a Cláudia, aqui, com outros, para a gente fazer algo bacana e trazer aqui para vocês. Aproveito para convidar vocês, quarta-feira, Cláudia, nós vamos fazer um evento muito legal de perícia. Vai ter um juiz do trabalho, vai ter um auditor do trabalho, e essa é muito legal, que ele vai falar sobre a importância da ergonomia na prevenção de ações judiciais. Olha, e aí, essa obviamente, que só comigo. Vou assistir. Só tem ação porque tem erro, e só tem erro porque não tem ergonomia. Então, a gente vai falar bastante sobre as questões da perícia. Vai ter um advogado que foi o criador, um dos fundadores do Instituto de Advocacia Previdenciária. Então, eu gostaria de convidar vocês, quarta-feira, a tarde toda, e vai ser no canal do YouTube do Eduve. Cláudia, mais uma vez, minha querida, muito obrigado, de coração. Você sabe que eu te admiro muito, você é um dos ícones da fisioterapia do trabalho, juntamente com o Dr. Arquimedes, que está aqui nos assistindo, e outros colegas, o Wanderson, não vou citar o nome, senão a gente vai ficar só falando aqui, mas dos fundadores são poucos, e você sabe que é uma delas, e eu fico muito honrado de poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Te agradeço muito, desejo a você uma ótima semana, uma semana brilhante de trabalho, e espero poder voltar a conversar com você tão bom. Eu que agradeço, Veronese. Você sempre brilhante, você sempre criando cursos, eventos, lives de extrema importância. Admiro demais isso em você, toda essa sua disponibilidade, toda essa sua contribuição para a ergonomia. E eu tenho só a agradecer tanto a você como os demais que estiveram com a gente todo esse tempo, e me coloco à disposição para qualquer outra dúvida que surgir. Olha, tive até aqui umas lambidas agora. Que maravilha! Trabalho em home office. Que maravilha, com certeza, não. E a outra coisa interessante, a live, porque eu fiz uma live e aí minha mãe entrou e ela sempre me pressionava, aí eu esqueci de mandar um beijo, não sei se ela está aqui, mas um beijo para minha mãe Lucia, e meu filho, ele já vê e já entra para eu mandar um beijo para ele também. Como chama sua mãe? Minha mãe chama Lucy e meu filho Matheus. Um grande beijo. Obrigado, Cláudio. Um beijão para você, um beijão para a família, tá? Uma família linda que eu admiro muito. Obrigada. E que vocês sejam iluminados aí, continuem sendo iluminados. Que Deus abençoe vocês. Muito um abraço obrigada, a todos. Obrigada a todos. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.